Queridos, uma alegria, mais uma noite, estarmos aqui nessa quinta-feira. Como é que você chegou aqui nessa noite? Como é que está o seu coração? O que é que Deus quer falar ao seu coração nessa noite? Quando nós nos reunimos, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, quando nós separamos esse tempo para estar aqui, sabe, o nosso culto é um culto de cura e libertação, onde nós temos trabalhado e Deus tem ministrado através de muitas vidas, através de cada testemunho, de cada louvor, de cada pregação, de cada mensagem. Deus tem feito muitas coisas em nosso meio. Nós temos visto a restauração acontecendo, nós temos visto a libertação acontecendo, e de repente você está aqui nessa noite e você fala assim: Deus, agora é minha vez, eu quero ser restaurado. Eu quero ser restaurada, eu quero ser abençoado, abençoada. De repente você chegou aqui e o teu coração está apertado. Eu quero te dizer que Deus, Ele está diante de você falando assim: meu filho, minha filha, confia. Confia, porque eu não te abandono. Eu nunca te abandonei e nunca te abandonarei. Que nós possamos ver realmente cada um de nós aqui, confiando no Senhor e no Senhor somente. Como é que está a sua fé? Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado como uma pessoa derrotada ou como uma pessoa vencedora? Você tem confiado que Deus tem tem feito coisas extraordinárias em nosso meio e quer fazer na sua vida também? Ou você acha que a bênção é só para os outros? E é só para as pessoas, e cada testemunho que eu ouço aqui, puxa, eu vejo essas pessoas testemunhando e parece que eu não experimento isso. Eu quero desafiar você, hoje, a mais uma vez, olhar para o teu coração e falar assim: Deus, não está bom, pode melhorar. A minha fé não está boa, pode ser melhor. A minha confiança não está plena, pode ser melhor. Eu quero desafiar você a hoje tomar uma decisão no seu coração, porque o nosso Deus, Ele sempre foi todo-poderoso, Ele sempre foi onisciente e sempre foi onipresente. O que acontece é que a nossa cosmovisão muda, e às vezes a gente é envolvida pelas distrações da vida, e a gente acaba perdendo o foco e deixando Deus de lado. E de repente a gente se deixa ser dominado pelo medo, e a nossa mente desvia do foco, e quando nós percebemos, nós estamos mais confiando nas circunstâncias do que no nosso Deus. Nós estamos mais confiando naquele gerente de banco do que no nosso Deus. Nós estamos mais confiando em qualquer outra coisa do que no nosso Deus. Essa noite você vai ser desafiado, e vai ser desafiada a sair daqui tendo a plena consciência de que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Amém. Queridos, hoje nós vamos retomar a série de mensagens que nós iniciamos lá no texto de Romanos 8. Você abre a sua Bíblia lá, vamos ler mais uma vez. É uma série de mensagens mais que vencedores, onde nós estamos refletindo sobre situações que tentam nos afastar do amor de Deus, e nós podemos avaliar cada detalhe que o apóstolo Paulo coloca nesse texto, e mais uma vez reafirmarmos que nada pode nos afastar do amor de Deus. Amém? Nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância. O casamento, estamos com dificuldade, isso não vai afastar do amor de Deus, a não ser que você deixe, certo? A não ser que você não queira tomar posse desse amor, sabe? A situação, estou desempregado, está difícil. Isso não vai afastar do amor de Deus. Nada poderá nos afastar do amor de Deus, porque o amor de Deus, Ele é pleno, Ele é infinito, não tem como mensurar, não tem como eu colocar num quadrado, não tem. Ele é infinito, e eu tenho que somente tomar posse desse amor. Vamos ler mais uma vez esse texto. Cada vez que nós lemos, e às vezes nós repetimos a leitura, como nós estamos pregando uma série de mensagens, mas sabe que Deus fala de forma diferente. Cada vez que nós lemos um texto, lemos uma segunda vez, Deus sempre vai considerar o momento que você está vivendo, o que você está precisando ouvir, o que o Espírito Santo de Deus vai querer falar ao teu coração, através do texto. No último domingo, o pastor
Silvado, ele pregou a mesma mensagem nos 3 cultos. Era o início do culto da juventude, né? E desses 3 eu assisti 2. Assisti o primeiro da manhã e o da noite, porque o segundo da manhã eu estava lá no acampamento da minha filha. E foi muito interessante, que no primeiro culto, a mesma mensagem falou de um jeito no meu coração. E à noite a mesma mensagem falou de outra forma. Sabe, quando eu olho as duas mensagens iguais e complementou. E é isso que Deus quer falar ao teu coração. Vamos lá, Romanos. Diz lá o texto: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Vamos lá? Vamos dizer juntos aqui: mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você crê nisso? Amém? Querido, ser mais que vencedor é extraordinário. Nós não podemos abrir mão disso não. Sabe, nós vamos relembrar um destaque desse texto aqui, que está lá no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é esse nós? Quem é esse nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é esse nós? Eu? Somos nós? Quando nós olhamos para esse texto, lá em Romanos 1, 5 e 6, ele dá uma dica. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência, que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Cristo Jesus. Esses nós, se Deus está com nós, sabe quem é o nós? Aquele que vive com obediência e fé nesse Cristo. Porque é para esses que é o nós, que nada será contra nós. Os filhos de Deus, pode vir perseguição, pode vir tudo, pode vir lutas, e nós sabemos que o fato de eu ser crente, o fato de eu ser um verdadeiro discípulo de Jesus, não quer dizer que não tenha lutas. As lutas, elas vêm, mas com Cristo eu consigo enfrentá-las. Então, você tem vivido como um vencedor? Você tem vivido em obediência, de fé em Cristo Jesus? Ou de repente você está vivendo uma síndrome de perdedor? Sabe, vivendo uma desobediência, que é um chamado para ser derrotado. Sabe aqueles times que já tem a síndrome de perdedor? Tem um time de futebol, que ele é o time que mais ruim da face da terra. Não dá para falar futebol, né? O meu Flamengo perdeu ontem, mas tudo bem. Mas eu quero dizer o seguinte: mas tem time que só perde. E já estão acostumados, eles já vão cabisbaixo lá. Já vão naquele jogo lá de cabeça baixa. E eles perderam a sensibilidade, o sentimento, o gostinho da vitória. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós somos vencedores. E quando nós olhamos esse texto, eu quero destacar hoje um desses pontos. Nós já vimos outros, mas o ponto que eu quero hoje, então nós vimos ali, né? O que poderá nos afastar do amor de Deus? Né? Será tribulação? Cadê aqui? Perdi meu texto aqui. Também estou na página errada. Aí vai ficar difícil, né? Então tá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Hoje nós vamos falar sobre nudez.
Não tem nada a ver com sexualidade. Alguns aí já... Não tem nada a ver. Na verdade, quando nós falamos de nudez, nós temos que ir lá para Jó 1, 21, 22. Ele nos afirma o seguinte: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Eu quero poder ampliar um pouco esse tema da nudez. Esse texto, a minha esposa, ela lembra que quando ela perdeu o irmão mais velho, nós ainda não éramos casados, o irmão mais velho de 6 irmãos, e a minha sogra no funeral do meu cunhado, ela falou esse texto: Deus deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós caminhamos com a certeza de que tudo é de Deus, nós podemos andar com essa convicção, que nu nós viemos, a não ser que alguém aqui nasceu de roupa. Alguém aqui nasceu de roupa ou não? Acho que não, né? Nu nós viemos, e nu nós voltaremos, porque nós não levamos nada do que é construído aqui. E quando nós olhamos para esse texto, e pensamos na nudez que o apóstolo Paulo, o que poderá nos separar do amor de Deus? Eu quero dizer que nós precisamos ampliar um pouco, fazendo uma ligação de algo que tem a ver com o buscar coisas que são perecíveis, que ficam pelo caminho. E essa noite nós vamos falar um pouco sobre duas áreas, 2 temas que têm levado muita gente a se afastar do amor de Deus. Uma delas é o orgulho, e a outra é a vaidade. 2 áreas que se intensificam muito quando eu perco de vista de que a nossa vida é passageira, de que nós não vamos levar nada. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos buscar a direção de Deus. Queridos, eu não quero aqui... já quero me justificar, eu não quero aqui colocar uma palavra de condenação. Deixa eu só, tem um barulho aqui, alguém pode vir aqui desligar? Tem alguma caixa aqui que está ruindo aqui, por gentileza, pessoal do som aí. Então, eu não quero aqui trazer uma palavra de condenação. Eu não quero aqui para gerar culpa no seu coração. Nós vamos falar hoje sobre 2 áreas que têm escravizado muitas pessoas. Eu quero te desafiar a olhar para o Senhor, sondar o teu coração, mas focando na solução e não no problema, tá? Nos últimos dias nós temos visto muitas informações, quando nós vemos ali sobre vaidade, né? Eu não sabia que existia o Dr. Bumbum, a Pati Bumbum e tudo isso, né? Nós vemos tantas mulheres buscando algumas situações que têm gerado morte, né? E aqui, mais uma vez, eu quero fazer um destaque. Eu não sou contra cirurgia plástica. Para mim, tem muitas cirurgias que são... E abençoo, né? Alguém que, de repente, fez uma cirurgia bariátrica, precisa fazer alguns ajustes com uma cirurgia plástica. Alguém que sofreu um acidente, precisa fazer algum ajuste com uma cirurgia plástica. O que nós temos que questionar é aquela vaidade, a vaidade, que ela é distorcida, certo? Tem uma vaidade que ela é saudável. Sabe quando você chega, eu gosto muito, vendo umas senhoras, na faixa dos 70, 80 anos, toda arrumadinha, cheirosinha, você chega assim e dá vontade de carregar no colo, né? Não é verdade? Tem umas senhorinhas assim que são muito cheirosas, sabe? São vaidosas. Que gostoso isso. Chegar nos 70, 80 anos e cuidar, né? Tem pessoas que são vaidosas, mas vaidosas assim para se sentir bem. Tem um bom asseio, tem um bom... Sabe? E isso não é pecado. Agora, quando a vaidade ela vem de uma forma distorcida, onde a motivação ela é impressionar,
a outros, a motivação é o exibicionismo, a motivação é totalmente equivocada, aí nós estamos falando de algo que é destrutível. Sabe, eu particularmente, eu sou contra qualquer intervenção cirúrgica ou plástica que venha com esse objetivo de se mostrar para fora. Deus nos fez de uma forma especial. E sabemos que o homem vai chegando numa idade, vai criando a barriguinha mesmo. A capa de gordura aqui vai aumentando, né? Vocês não estão sabendo, mas os pastores dessa igreja vão entrar num projeto fit agora. Vai ser bênção máxima. Certo? Vai ter acho que tem até uma competição chegando por aí. Vai ser, quero ver. Não sabe? Mas isso vai chegar. Uma mulher que vem, de repente tem 2, 3 filhos, certo? Não vai ter o mesmo corpo. Né? São raras exceções que conseguem voltar ao mesmo peso, ao mesmo corpo. Sabe, isso faz parte do processo natural. Agora, quando eu olho e me sinto insatisfeito de quem eu sou, e aí eu começo a buscar alternativas para suprir aquilo que parece ser um vazio no meu coração, o problema não é o que você está fazendo para o seu corpo, o problema é a motivação, porque de repente eu não estou me sentindo amado, amada, eu não estou me sentindo aprovado, eu preciso da aprovação dos outros, aí eu começo a tirar para todo lado, para tentar me enquadrar. Sabe, é muita tristeza que a gente vê um negócio, isso aí de uma forma absurda acontecendo nos dias de hoje. Sabe que eu na minha adolescência, olha só, na minha adolescência, se eu deixar meu cabelo crescer, quem viu a minha filha, e vê ela por aqui, o cabelo dela é bem enroladinho, né? E é um cabelo que é de difícil ajuste e manutenção, mas ela ama o cabelo daquele jeito. Eu lembro que nós pegamos aí logo que teve uma idadezinha, fizemos um relaxamento lá, ela gostou uma semana, 2 semanas, eu quero meu cabelo de volta, eu quero meus cachinhos. Ela ama o cabelo dela. Mas eu, quando era adolescente, era da fase daqueles que se deixavam o cabelo um pouquinho mais comprido aqui atrás, aqui, tipo o Chitãozinho Chororó melhorado, né? Sabe, mas só que o meu cabelo era ruim, era difícil. E aí, fizeram a propaganda de um negócio lá, um produto que você passava para dar uma alisada no cabelo. E eu fui lá, comprei escondido. Tinha uns 13, 14 anos. E fui lá, passei aquele negócio no cabelo. Mas fedia. Eu fiquei um tempo com aquele fedor, e eu fugia para as pessoas não chegarem perto. Daí eles falavam que dava para colocar, aí na época meu pai tinha uma granja, falava que dava para colocar esterco de galinha, e eu ouvia tudo isso, mas era assim, eu era um adolescente, certo? E eu olhava assim, e falava assim, puxa, eu queria ser que nem aquele, um cabelo assim e tal, sabe? E eu começava a me enganar, mas um adolescente. Agora, quando eu vejo uma esposa que de repente já está na 10ª cirurgia plástica porque o marido exige, porque ela não quer ficar feia para o marido, mesmo depois da 10ª, o marido chega e acaba pedindo o divórcio, porque tem um amante e vai morar com o amante, como eu vi recentemente. Não faz sentido, certo? Se ela não se amar, como é que vai querer que os outros a amem? Se eu não gostar de mim, como é que eu vou querer que os outros gostem? Eu tenho que olhar para o meu coração, eu tenho que entender que eu sou templo do Espírito Santo, e eu cuido do meu corpo, mas com a motivação certa. Então, quando nós olhamos ali, e um dos tópicos que eu quero dizer, como é que nós podemos superar a armadilha da vaidade, mas a vaidade que ela é equivocada. Como é que você tem caminhado com isso? Você se considera uma pessoa vaidosa, mas vaidosa ou vaidoso saudável, ou um vaidoso totalmente equivocado? Conheço uma família de um outro estado, né, que é uma família com 4 filhos homens, né? Casal muito precioso, os 4 filhos homens.
tudo bombadão. Mas tudo bombadão, mas de bomba mesmo. Só jogando para dentro assim, sabe? Tipo o Popeye. Aí, só que ao invés de colocar o espinafre, coloca sei lá o quê. Só para se mostrar para as menininhas. E eu olho, aqueles lá, eles não são crentes, né? E eu olho e falei assim, meu Deus. Aí tem um deles que foi parar no hospital. Foi parar no hospital. Será que isso é saudável? Agora, eu posso não ser bombadão, mas eu posso me vestir bem, eu posso me andar cheiroso, eu posso, sabe, não tem nenhum problema. Mas a motivação, eu estou cuidando do templo do Espírito Santo, eu estou fazendo uma atividade física, eu estou indo no médico regularmente, isso é saudável. Lá em Eclesiastes 1, de 1 a 4, Salomão nos afirma lá, as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido, que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Tem uma versão que fala assim, tudo é vaidade, porque tudo passa, é tudo inútil, se nós pensarmos na eternidade. E de repente pessoas estão perdendo a vida, estão perdendo tudo, porque estão focados na vaidade, visando impressionar alguém, visando se mostrar, visando se autoafirmar, ser amado, ser reconhecido, sei lá o quê. Quando nós olhamos para o dicionário Aurélio, a definição de vaidade é vão, inútil, sem solidez, futilidade, ostentação, sabe, sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. A vaidade tem alterado a vida de muitas pessoas. Você já viu tanto de pessoas que fazem selfie fazendo biquinho? É impressionante. Não, mas tem algumas pessoas que eu olho, e algumas que eu conheço até. Aí eles foram num evento, aí estava alguém lá mais famosinho lá nesse evento. E a pessoa está olhando para o lado assim, ele chega atrás e tira assim, estou aqui com meu amigo. Então assim, estou aqui com meu amigo. Mas a pessoa não está nem aí, está olhando, sabe, a necessidade de ser aprovado. Tem uma pessoa que eu conheço, que não é da nossa igreja, de uma situação de um trabalho aí, que ele fez uma viagem agora e ele foi postando, agora estou aqui, agora estou lá, agora estou aqui, agora estou lá. Você olha que a motivação não é simplesmente compartilhar uma bênção. A motivação é dizer aqui, eu sou fera. Não faz sentido. Não faz sentido porque a vaidade, esse tipo de vaidade, ela é destrutível e ela detona. 1 Pedro 3, 3 e 4, o apóstolo Pedro ele fala, olha, algo extraordinário, embora seja uma palavra para as mulheres, certo? Mas ela cabe para todos nós. Ele diz ali, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor a Deus. Sabe, esse texto ele é utilizado por algumas pessoas para ir para o outro extremo. Então nós estamos falando de vaidade aqui, que você não deve se preocupar tanto com o exterior, mas com o interior, de você ter o espírito dócil e saudável. E tem gente que usa esse texto para ir para o outro extremo. Você viu, tem algumas pessoas que usam esse texto para dizer assim, mulher não pode depilar, ela não pode usar calça, ela não pode usar brinco, e ela distorce o texto indo para um outro extremo. E eu quero te dizer que os dois extremos são prejudiciais. A vaidade em excesso distorcida é prejudicial, e a falta de vaidade, a falta de amor próprio, a falta de cuidado também é prejudicial. E é pecado porque você está descuidando do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo. Sabe, eu não quero entrar no mérito aqui, quando fala em depilação, as mulheres francesas não depilam.
É cultural, beleza. A questão é, existe um princípio que nós temos que observar, que nenhum desses extremos é saudável. Sabe, as Escrituras, nós temos exemplos ali de homens e mulheres que foram belos, como José do Egito, Daniel, Esther, Sara, foram extraordinários. E eles foram, a Bíblia descreve como pessoas bem apessoadas, bonitas, que chamavam a atenção pelo cuidado. Sabe, mas nós precisamos ter esse equilíbrio entre a vaidade distorcida ou do descuido exacerbado. Sabe, eu lembro na época que eu também era um pouquinho maiorzinho, dessa questão do cabelo, hein? Mas eu trabalhava com meu pai, tinha um senhor lá, que ele era auxiliar de pedreiro, né? E nós fazíamos reforma. Então, às vezes, tinha uma obra que a gente viajava, ficava uma semana trabalhando na obra lá. E eu ajudava na obra e tal. E aí, esse senhor, ele trabalhava o dia todo. Aí, chegava no final do dia, o que todo mundo ia fazer? Tomar banho. Só que ele não gostava de tomar banho. Daí, ele tinha um tamborzão de água assim, ele pegava, só tirava a camisa, passava um pouquinho de água aqui, molhava o cabelo, e no outro dia já ia ter que colocar a mesma roupa. Sabe, chegava no segundo dia de obra, no terceiro dia, ninguém conseguia chegar perto. Só que ele não percebia. Sabe, e às vezes ele não percebia. E é mais ou menos isso. Quando nós estamos falando em orgulho e vaidade, tem pessoas que não percebem. É como mau hálito, né? Quem tem mau hálito não percebe. A pessoa do lado que às vezes vai ter que dar um toque, ó, tá difícil. Sabe, nós precisamos entender que Deus espera de nós uma vida equilibrada. E por que isso pode nos afastar do amor de Deus? Pode nos afastar da comunhão com o Senhor. Porque tudo é reflexo. A pessoa que não se cuida, possivelmente ela está refletindo aquilo que está na alma dela. Sabe, se você chegar na casa de alguém, ou de repente a tua casa está assim, toda bagunçada, sabe, sem limpar, toda desorganizada, isso pode estar refletindo o que está no seu coração e na sua alma. Sabe, e às vezes você pega uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que está totalmente largada, se você for olhar, o coração e a alma dela deve estar detonado. Ela precisa conhecer o amor de Deus. Porque quem vive com essa alegria do amor do Senhor, acorda animado. Acorda com -1 e quer tomar um banho gelado. Meu Deus! Sabe, a presença de Deus, ela gera em nós um mover diferente. Como é que você tem caminhado? Em qual extremo você tem caminhado? Eu quero te dizer que eu quero desafiar você a olhar para o seu coração. Será que a vaidade, ela tem sido equilibrada? Eu tenho cuidado do meu corpo, assim como o templo do Espírito Santo, porque isso é saúde. Eu tenho feito exame médico, eu tenho cuidado de mim, ou eu tenho simplesmente largado, ou eu tenho ido para um outro extremo, de uma vaidade exagerada. Mas um outro destaque sobre orgulho. O que é o orgulho? Você tem trabalhado com orgulho na vida? Sabe, você tem facilidade de receber ajuda de alguém em algum momento de dificuldade? Que como a vaidade eu trabalho para mim, para impressionar outros, o orgulho eu não deixo que os outros cheguem até mim e venham me ajudar. Sabe, então, ou de repente eu me acho melhor do que outros, tá? Eu estou por cima da carne seca. Lá em 1 Pedro 5,6, na parte B diz ali, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você tem experimentado da graça de Deus? Você tem aprendido com Cristo? Jesus, ele diz lá, aprende-me de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos ver como é que está o nosso orgulho. Se nós temos confiado em nós mesmos, se nós se achamos melhor do que outros, se nós temos
Sabe, eu sou tão orgulhoso, eu estou com uma dificuldade, mas eu não abro para ninguém. Queridos, nós como igreja, a igreja sonhada pelo Senhor Jesus, foi para que nós pudéssemos caminhar juntos, que nós pudéssemos ajudar uns aos outros. Sabe, e eu quero desafiar você a olhar para o teu coração e ver como é que está o orgulho no teu coração. Será que você tem caminhado de uma forma superior, de uma forma toda autossuficiente? Quando nós vamos falar sobre orgulho, uma das ações, das atitudes que gera o orgulho é a autossuficiência. Sabe aquele adolescente que fala, deixa comigo, eu sei tudo. Você tem sido autossuficiente? Você acha que não depende de ninguém para desenvolver aquele projeto? Você dá conta do recado sozinho? Sabe, a autossuficiência é o início da queda. Quando eu me acho que eu sou autossuficiente, que eu não dependo das pessoas, com muita facilidade eu vou achar que não dependo de Deus também. E aí eu tiro Deus, e eu só vou lá buscar Ele quando o bicho pega. Sabe, quando nós desenvolvemos uma atitude orgulhosa no nosso coração, e quando Deus fala que Ele se opõe aos orgulhosos, Ele está dizendo que o orgulho impede você de pedir perdão. O orgulho impede você de perdoar. O orgulho impede você de viver uma plenitude, a plenitude da presença do Senhor, porque o orgulho faz você com uma altivez, que você acha que não depende de ninguém nem de Deus. O que Deus quer de nós é que nós possamos ser humildes, e como o texto continua ali em 1 Pedro 5, que nós devemos se humilhar debaixo da poderosa mão dEle. Eu não se humilho para ninguém, eu não estou me humilhando para ninguém. Sabe, quando você vai pedir perdão para essa pessoa que te magoou, que te feriu, você não vai estar se humilhando para ela não. Ou que você me feriu, que você machucou, você vai pedir perdão, ou você vai perdoar. Você não está se humilhando para ela, você está se humilhando para a poderosa mão de Deus, e você vai ser honrado, e vai ser abençoado com essa atitude. Nós precisamos olhar com o olhar de Deus. Quando nós deixamos Deus, e nós agimos de acordo com a palavra de Deus por convicção, nós colhemos os benefícios disso. Sabe, então, a autossuficiência é um dos motivos que faz com que o orgulho prevaleça, que o orgulho acabe travando a nossa comunhão com o Senhor. Sabe, um outro ponto, que quando você se acha melhor que os outros, você perde aquele coração ensinável. Sabe, eu não tenho mais nada para aprender. Tem algumas pessoas que você vai conversar com eles sabem de tudo. Você vai falar de futebol, ele sabe tudo. Você vai falar de engenharia, ele sabe tudo. Você vai falar de medicina, ele sabe tudo. É alguém que perdeu um coração ensinável, que não tem nada a aprender. De repente você está andando assim, você se acha o melhor que todos. Provérbios 29, 23 diz, o orgulho do homem humilha. Olha só, o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Sabe, teve um tempo atrás eu atendi uma jovem passando por uma dificuldade emocional muito forte, muito complicada. E eu cheguei para aquela jovem, e eu comecei a conversar com ela. E tudo que eu falava, ela tentava desconstruir. Aí eu pegava a palavra de Deus e falava assim, mas essa palavra diz isso. Não, mas não é bem assim, pastor. E ela tentava desconstruir. E ela não percebia que ela se achando muito melhor, a dona da verdade, ela estava se afundando cada vez mais. Mas só que ela fechou o coração para aprender, para ser ensinada. E aí eu olhei para ela, e ela chegou e falou, não, beleza. Eu até propus, falei, você não quer tentar caminhar, vamos restaurar isso, aquilo, vamos olhar para o passado, não preciso disso não. Sabe, e aí eu olhei para ela e ela falou assim, não, pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu conheço e eu sei que eu estou certo.
Aí eu olhei e falei, tá bom. Eu tenho 42 anos, você tem 22. Acho que eu tenho um pouquinho mais tempo de vida. Poxa, para ser pastor, eu estudei bastante a palavra de Deus, né? Você, pelo que você compartilhou aqui, você não conhece alguns textos básicos da palavra de Deus. Mas você tem mais conhecimento, é verdade, tá bom. E eu não fui discutir. E talvez essa postura minha, talvez veio até um pouquinho de arrogância, de orgulho no meu coração. E eu precisei pedir perdão a Deus e colocar, falei, Deus, tenha misericórdia dessa jovem. Porque ela precisa de um encontro real com o Senhor. Porque enquanto eu não tenho um encontro real com o Senhor, o que eu me acho melhor que os outros, eu perco o coração ensinável. Sabe, o orgulho tem um potencial enorme para destruir. Provérbios 16, 18 diz lá, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Querido, se você tem andado orgulhoso, orgulhosa, se você tem andado se achando melhor que as pessoas, que os demais, eu quero te desafiar a olhar para o teu coração e deixar Deus tratar isso na sua vida. Lá em Lucas 18, conta a história de dois homens, um religioso e um pecador arrependido. Jesus ele vai falar ali, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e tudo quanto ganho. Mas o publicano lá à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí Jesus ele fecha essa parábola dizendo, eu lhe digo que esse homem e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Como você tem caminhado pela vida? De repente tem uma pessoa lá no seu trabalho que ela é católica, ela é de uma outra religião, espírita, e você, evangélico, você acha assim, eu sou melhor do que ela. Puxa, eu conheço a palavra de Deus. Ao invés de você olhar com uma oportunidade, um olhar de misericórdia para ministrar o coração dela, você caminha dizendo, eu sou melhor. Como você tem caminhado? Como você tem andado? Queridos, eu quero fechar essa mensagem olhando para a solução. Nós podemos falar aqui sobre vaidade, nós podemos falar sobre orgulho. Quem nos separará do amor de Deus? Nada poderá separar do amor de Deus. Agora nós podemos nos afastar de Deus. Nós podemos deixar de viver esse amor, se nós deixarmos ser envolvidos por situações que tiram o foco da nossa caminhada. Para superar essas armadilhas que a vaidade e o orgulho geram nas nossas vidas, nós precisamos olhar para o alto. Isaías 23:9 nos diz lá, o Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo o orgulho e vaidade e humilhar todos que têm fama na terra. Essa palavra ela veio no momento de disciplina do povo de Israel. Sabe que muitas vezes nós não entendemos por que Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, mas muitas vezes é para derrubar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Por isso que nós precisamos mais do que nunca, como o salmista colocou lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Como é que está o seu coração hoje? Sonda-me, ó Deus. É isso que eu gostaria de desafiar. Para focar na solução, nós pedimos que Deus sonde o nosso coração. E nós tomamos decisões que precisam ser feitas, executadas, para que mude
a nossa caminhada. Você pode fechar seus olhos? Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. E vê se tem algum caminho mau na minha vida. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus quer falar contigo, já está falando contigo. Nada nos separará do amor de Deus, nem o orgulho, nem a vaidade, nem coisa alguma. O que você precisa entregar diante do Senhor? O que Deus colocou no teu coração e que você precisa falar assim: eu vou me libertar disso? De repente você tem olhado para a sua vaidade e você tem percebido que a motivação está totalmente equivocada. Sua vaidade não vem para cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, mas vem sim para se exibir, para se mostrar, para tentar se achar melhor, para tentar... Qual a motivação do teu coração? De repente você está com uma dificuldade de autoestima, e você tem buscado na vaidade suprir um vazio no teu coração. De repente nessa noite você vai precisar: Deus, preenche esse vazio. Eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero mais sentir, eu não preciso ser aprovado por ninguém, porque eu sou aprovado pelo Senhor. O Senhor me ama como eu sou, o Senhor me formou de forma especial, desde o íntimo do meu ser, o Senhor me teceu de uma forma bela. Coloque sua vida diante do Senhor. De repente você tem andado com orgulho, na autossuficiência, se achando melhor que as pessoas ao seu redor. Eu quero desafiar você a mudar, a trocar esses óculos e olhar as pessoas ao seu redor como uma oportunidade de você aprender, de ter um coração ensinável, de você crescer com as experiências. O que Deus está falando ao teu coração? O que Deus está falando ao teu coração? De repente você precisa, nessa noite, conhecer verdadeiramente esse Cristo. Esse Cristo que se entregou pela sua vida, pelas nossas vidas, justamente para que nós pudéssemos ter a vida eterna e pudéssemos andar nessa vida despreocupado com o que vestir, despreocupado com o que ser e como ser.